Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer, onde você alimenta a sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitor Arantes, o seu host, em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu tenho a honra de receber um super convidado. Ele que é o pastor da igreja Casa Forte de Erechim. Bem-vindo, pastor Rio de Gabriel. Obrigado, meu querido. Que Deus possa falar conosco nesse momento aqui. Amém. E que nós possamos aproveitar muito esse momento junto aqui, podendo edificar a vida de cada um também que está em casa, que está nos ouvindo agora. E eu creio que vai sair muitas pérolas do céu aqui em nome de Jesus. Sem dúvidas, amém. Pastorzão, antes de nós entrarmos de fato na tua vida, tua jornada, tua história, eu creio que um assunto que pode pegar muito as pessoas que estão nos ouvindo é a questão de viver uma vida com propósito. Perfeito. Nós entendemos que uma vida com propósito é uma vida baseada na Bíblia. Nós que vivemos uma vida à luz da Bíblia. Perfeito. Na tua percepção, o que é viver uma vida com propósito? Na verdade, é uma vida com sentido, né? Porque quem perde o propósito da vida já não tem mais sentido. Hoje a gente tem vivido no mundo uma das maiores taxas de suicídio que nunca houve antes o que está acontecendo nos tempos de hoje, né? Sim. Mas por que isso? Porque as pessoas não têm sentido na vida, não tem porquê. Quando você perde o porquê das coisas, elas não fazem mais sentido existir. Sabe, a gente fala, né, de propósito de igreja, fala de propósito de coisa, mas inclusive a vida é assim, né? Então, eu acredito fielmente que o propósito, inclusive, se encontra no caminho e não é um dia específico. Hoje eu encontrei o meu propósito. Na verdade, tu encontra enquanto tu tá caminhando, né? Claro. E para isso precisa começar a caminhar. Muito bom. Olha a primeira dica aí primeiro insight do nosso encontro é começar a caminhar. Tu sabe que é algo incrível que provavelmente você já percebeu na Bíblia, que sempre que Deus chamou alguém, ela estava fazendo alguma coisa. Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado. Então, para viver uma vida com propósito, já pega aí essa dica, comece a caminhar e Deus vai acrescentar graça no caminho. Tu sabe que isso é muito interessante, né? Porque hoje a gente tem vivido um tempo onde que as pessoas estão muito ocupadas. Sabe, e uma coisa que eu tenho falado muito com a minha esposa, eu tenho falado muito com o pessoal que anda próximo na igreja, é que o inimigo, ele lança algo que é muito especial dele, que é uma cortina de fumaça, que são as distrações, né? Uhum. E toda distração te tira do propósito, toda distração, e isso pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser trabalho, sabe? Tu falou, a gente acabou de falar agora, né? Deus não chama desocupado. De fato, irmão, quando a gente olha para a palavra, nós vamos perceber que Deus vai chamar sempre alguém para renunciar. Ou seja, o ponto de partida, a primícia de encontrar o propósito é uma renúncia. Né? Quando a pessoa ela decide renunciar àquilo que às vezes era muito importante para ela e que Deus está lhe pedindo, é o princípio de encontrar o propósito na vida. E aí que a coisa aperta? Porque ninguém quer. Entendeu? A maioria das pessoas não querem. Por quê? Porque tu pensa comigo assim, se você for olhar para a realidade da vida dos discípulos de Jesus, todos eles estavam fazendo algo. Sabe, a gente falou isso agora, né? Cara, que loucura. Tu pensa, Pedro, no dia que ele teve a maior pesca da vida dele, ele precisou deixar o barco. Quando estava em alta. Porque, eu vou te falar, Vitor, o chamado de Deus geralmente vai custar na tua alta. Porque quando você não tem nada para perder, qualquer coisa que te apresente, basta. Não, se for melhor do que eu tenho agora, tá ótimo. Topei. Tô dentro, entendeu? Agora, geralmente o chamado de Deus, ele é quando tu tá em alta. Sabe, quando tu tem algo que tu diz assim, pô, isso aqui vai ser minha segurança, isso aqui vai ser o meu futuro. Nós estávamos falando antes ali, né, nos bastidores. Eu tinha uma escola, cara, e era o meu sonho. Sabe, eu brilhava os meus olhos com aquilo. Sabe, foi quando Deus fechou a porta para viver o propósito. Ou seja, portas fechadas também são bênção. E é o que muita gente não entende. Portas fechadas são bênçãos. Na verdade, deixa eu te falar um negócio. Já que vamos entrar em Bíblia, falar de propósito. A primeira grande prova de amor de Deus para mim e para você, na humanidade, foi uma porta fechada. Foi uma expulsão. Uma expulsão e uma porta fechada no Éden.
Por quê? Porque se o homem permanecesse no Éden e em pecado tivesse comido do fruto da árvore da vida, ele estaria condenado eternamente. Então, o amor de Deus, ele se manifesta primeiro por uma expulsão e uma porta fechada. Isso é maravilhoso. É forte. Muito bom mesmo. Mas, pastor, hoje que a gente vê assim, com essa desenvoltura, ministrando a palavra, liderando, a gente sabe que muitas pessoas veem os louros, mas não veem a outra parte da moeda. Mas nós queremos entender um pouquinho de onde você vem, qual é que é a tua trajetória, a tua jornada. Eu sei que nós talvez não vamos ter 8 horas de podcast, mas vamos entender um pouquinho. Como que tudo começou? De onde é que você vem? Como é que foi esse teu início de vida mesmo? Perfeito. Então, eu sou um capixaba. Eu nasci em Cariacica, que é na Grande Vitória, no Espírito Santo, né? Eu já costumo dizer um bordão, né? Eu nasci no Espírito Santo, eu morei no Espírito Santo. E agora o Espírito Santo mora em mim. Né? Muito bom. Mas, enfim, eu nasci lá nos anos 90, né? E era o tempo em que Vitória é uma das capitais mais violentas do Brasil, né? Inclusive vencia no índice de criminalidade até o Rio de Janeiro. Nossa. Né? Então eu cresci em um lugar que era tranquilo, mas não tão tranquilo assim. Eu cresci num morro, né? Então a minha fase de infância, ela me gerou muitos traumas, que é normal hoje em dia, né? Tive pais e mãe que se separaram e tal. Meu pai era alcoólatra, sabe? Meu pai biológico era alcoólatra. Eu passei situações, por exemplo, hoje eu tenho na minha mente uma situação que era ver eu jogando bola na rua com os meus amigos e o meu pai passando alcoólatra. E eu lembro até hoje, com 7 anos mais ou menos eu tinha, um colega meu chutou a bola no meu pai alcoólatra e diz, o pai do Rildinho e tal. E ele xingava e tal. Então, tipo assim, gerou muitos traumas. Eu morei 4 anos, basicamente, com os meus avós lá, porque a minha mãe, ela, graças a Deus, ela conheceu quem é hoje o meu pai, o meu padrasto, quem me criou. E ela veio com meus 2 irmãos para o Rio Grande do Sul. E eu fiquei lá mais 2 anos. Tá? Eu fiquei lá mais 2 anos e eu vim para cá no ano de 2000. Então eu morei com meu avô era pescador, então eu pescava muito com ele e tal. Só que quando eu vim para o Rio Grande do Sul, aconteceu umas paradas muito doidas. Por quê? Porque eu era de uma... Não era favela, mas eu era do morro. A realidade do morro é aquilo que você não espera muita coisa. Sabe? Muitos vão virar traficante, infelizmente, outros vão se perder nas drogas. E graças a Deus, alguns amigos meus conheceram Jesus, se tornaram pastor, homens de Deus e tal, mas muitos deles ou estão presos ou já morreram. Mas Deus foi muito bom comigo, que me trouxe para o Rio Grande do Sul no ano de 2000. A minha mãe foi me buscar lá. Até uma tia minha, ela entrou em contato com a minha mãe. A minha mãe também já há muito tempo já queria me trazer para cá. E graças a Deus eu vim. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu vim no inverno de 2000. Eu preciso contar esses detalhes para vocês entenderem onde eu vou chegar. Eu cheguei no inverno no Rio Grande do Sul. E quem conhece lá para cima, o Sudeste, vai entender que lá não existe inverno. Claro. Lá é sempre quente. Eu levei minha esposa para lá e tal. Quando ela desceu do avião, ela falou, misericórdia, o que é isso? Porque é muito quente, é um mormaço, sabe? Então eu nem tinha roupa de frio e não tinha costume de usar roupa de frio. Tênis, então, meu amigo, com 10 anos, assim, que eu comecei a usar o meu primeiro. Aí eu cheguei aqui no inverno. Um inverno muito frio, no ano de 2000. Como eu não tinha o hábito de usar roupa de frio, eu vivia pelado, claro, de calção, de camiseta e tal. Aí o que aconteceu? A minha mãe, na primeira e na segunda semana, ela levantava toda manhã, eu já tinha 10 anos, a escola era pertinho de casa. Ela levantava, aprontava meu café e tal, aprontava a roupa, me colocava roupa de frio e tal, e me mandava para a escola. Pá, beleza, me adaptei com aquilo ali e tal. Mas teve um dia que ela separou a roupa e deixou meu café pronto. E disse, levanta, bota tua roupa, toma teu café e pode subir para aula. Beleza. Eu levantei, tomei meu café, mas não botei a roupa. Porque não era hábito ainda. E eu subi para a escola, e inclusive é bem perto onde que a minha esposa morava e tal, e a gente não se conheceu naquela época, que loucura, cara. Eu subi para a escola de bermuda e de camiseta, e tava muito frio.
Mas enquanto estava subindo, beleza, o corpo suou ali e tal. Cheguei na escola, meu amigo. É onde até meu filho estuda hoje. Cheguei na escola, eu acho que o suor, ele esfriou. Eu comecei a tremer, bater o queixo e tal. E não era época de celular. Ah, vamos ligar para a mãe dele trazer roupa. Não existia isso. Eu comecei a passar frio, quase uma hipotermia. Isso na segunda semana já. E eu tava começando a sofrer alguns bullying. Por quê? Porque a minha voz era muito fina. Hoje ainda é um pouco fina, não é tão, né? Mas a minha voz era muito fina. E o sotaque lá de cima é um sotaque meio mais puxadinho e tal. Aí era todo que é tipo de bullying, sabe? Eu passava na escola. E naquele dia do frio, uma colega minha, ela pegou, as professoras não se ligaram, ela pegou e me deu uma jaqueta, cara, pra mim botar por cima, uma jaqueta rosa, velho. Aí eu virei chacota na escola aquele dia, porque daí, você sabe aqueles palavrãozinhos, né, e tal. E naquilo eu acho que foi um dos maiores traumas da minha vida. E ali eu desenvolvi síndrome de inferioridade. Sabe, eu já não queria mais ir para a escola, eu não queria mais estar ali, eu já odiava ficar perto de gente e tal. E eu levei isso por muito tempo, sabe, aqui no Rio Grande do Sul e tal. No início eu não gostei do Rio Grande do Sul. E o frio, então, meus irmãos, quem vem lá de cima sofre, né? Mas, enfim, resumindo a história, foram basicamente 8 anos com síndrome de inferioridade. Eu queria ficar só no meu quarto. Eu nunca, acredito eu, que eu nunca tive depressão. Mas eu não queria ficar perto de gente, porque aquilo ali estava me fazendo mal, né? Até que então, aí em 2018, eu conheci a Jesus, né? Conheci Jesus um dia indo buscar o meu irmão numa rede de jovens, porque ele era tenebroso. E eu falava para minha mãe bem assim, vocês acham que ele está indo para a igreja? Ele está mentindo para vocês que está indo para a igreja para aprontar. E acabou que eu fui lá nessa rede de jovens, e quando eu entrei para buscar meu irmão, eu vi os jovens tudo dançando, cara. E eu odiava crente. Sabe o que é odiar crente? Eu vou pegar até pesado aqui, se dá para cortar isso aí depois. Mas meu avô, quando crente lá no Espírito Santo passava na rua, como lá é muito quente, geralmente o povo mais tradicional usa terno e tudo. Então eles usavam terno com Bíblia embaixo do braço, toalhinha. Por quê? Porque com aquele terno soa demais, entendeu? O meu avô olhava eles e dizia que crente comia bosta. E eu cresci com aquilo na minha vida. Eu falei, crente é doido. Meu avô xingava os crentes e tudo. Isso aí é tudo doido, fanático e tal. Meu avô era um cara muito de boa. Só que ele era ignorante nessa área, né? Então eu cresci com isso e eu não gostava. Quando eu entrei pela primeira vez, que foi numa rede de jovens, o que aconteceu? Eu olhei para aqueles jovens dançando, homens com menina. Eu falei, que loucura isso, eles estão tudo felizes. E eu falei dentro do meu coração, eu quero viver isso. Eu acredito que aquela frase ali entrou no coração de Deus também. Que eu lembro que alguns vieram me cumprimentar, uns jovens ali. Quer ficar junto com a gente? Eu falei, não, eu ainda tinha a síndrome de inferioridade. Inclusive a minha esposa, ela estava lá esse dia, né? E daí eu me converti, cara. Ali eu me converti, tive um momento com Deus, assim, foi muito precoce a minha conversão, porque eu sempre fui muito intenso. Me converti e, graças a Deus, aí temos uma história agora na presença de Jesus. Glória a Deus. E que história, na verdade. Óbvio que é só os parênteses, os resumos. Mas, pastor, você... Mas aprontei muito na vida. Você nos contou agora um pouquinho sobre essa conversão. Mas em que momento que você sentiu esse chamado ministerial? Em que momento que você disse, não, Deus está me chamando para viver algo com Ele? Uau, essa pergunta aqui vai render. Tá, então vou ter que contar como é que foi minha conversão, né? Por favor. Então eu me converti e eu me apaixonei tanto por Jesus que eu queria tudo rápido. Tá, então o que acontece? Eu me converti numa igreja muito boa, inclusive, ela ainda está na minha cidade lá. Eu tive um líder, um pastor, que ele me pegou pelos braços e tal, e ele me ensinou muitas coisas, tanto é que eu fazia faculdade ainda na época. Eu saía da faculdade 10h30, ia para casa dele fazer escola de líderes, sabe? E ele aceitou
entendeu? Então ele tem muita parte nisso do que Claro. eu vivo hoje. E o que acontece? Sempre fui precoce para tudo. Antes de me batizar, para te ter ideia, eu consegui convencer esse líder de um dia pregar numa rede de jovens. Só que, tipo assim, eu olhava para os outros e outros pregadores e dizia, cara, um dia eu quero ver isso. Mas como viver isso se eu ainda tinha aquele complexo de inferioridade, tinha aquela vergonha? Aí um dia esse pastor, ele disse bem assim, eu vou ter que, como eu estava muito próximo dele, eu vou ter que viajar, então eu vou cancelar a rede de jovens. Cara, eu não sei da onde que a chance. Eu falei assim, não, deixa eu pregar. Irmão, eu nem batizado era. Sabe, era uma igreja que ainda tem um encontro com Deus e tal. Processo. Não tinha feito encontro com Deus, não tinha me batizado, não tinha nada. Eu não sei da onde que ele tirou. Tá bom. E acabou que com alguns meses de igreja, eu hoje não faria o que ele fez. Entendeu? Claro. Mas eu sei que, claro, que se Deus, Deus faz falar, claro, é o Deus mesmo que vai abrir as portas, né? Mas ele me liberou e eu preguei, cara, eu gostei. Gostei de pregar, eu vi que fluiu. A minha esposa, inclusive, estava lá naquele dia, o dia que eu preguei. A gente ainda não tinha nada, né? Mas... Então foi tudo muito rápido. E nesse ministério, graças a Deus, a gente começou a avançar, começou a crescer e tal. E a gente viveu um tempo muito gostoso nesse ministério, porque a gente aprendeu, moldou o meu caráter. Aí eu perdi completamente a vergonha, né? Jesus me curou, graças a Deus. Chegou um tempo que a gente nós nos tornamos líderes dos jovens. Então nós lideramos os jovens por uns 7 anos, mais ou menos assim, sabe, lá. E essa paixão ardente, sabe, de estar levando o ministério, de pregar e tal. Então ali eu comecei a pregar em alguns lugares, ir a algumas igrejas. Só que o que eu percebi? Eu percebi que Deus estava nos chamando para algo mais disruptivo, sabe? E poderia ser rebeldia minha, e eu nunca fui um cara desleal com os meus líderes, sabe? Tanto é que a igreja, ela trocou de líder, ela mudou o pastor, sabe? O apóstolo que estava, eles acabaram saindo, foi outro pastor e tal, e eu sempre fui leal com eles. Eu nunca fui aquele cara, Vitor, e isso inclusive eu passo para cada pessoa que está assistindo, eu nunca fui aquele cara desleal ao ponto de as minhas indignações criar um motim ou criar uma rebelião para o povo na igreja, mas eu chegava para o meu líder e falava, eu digo, olha, tem certas coisas que a gente precisa ser disruptivo, principalmente antes da pandemia ali, sabe, naquele período antes da pandemia, já existiam algumas igrejas que estavam sendo no Brasil disruptivas, sabe, eu olhava para aquilo e eu falava assim, pô, a gente precisa viver isso, por mais que a realidade do Rio Grande do Sul seja uma realidade difícil, alguém que nega essa realidade está negando uma verdade. Claro. Sabe? Os céus do Rio Grande do Sul é diferente, cara. Se a gente vai pregar em Santa Catarina, vai pregar em outro lugar, tu percebe que é diferente. E por mais que isso acontecia, existia uma indignação de viver algo genuíno e verdadeiro para a nossa realidade. E essa igreja que nós estávamos, ela estava dentro de uma visão que vinha de Manaus, né? E que em Manaus funciona muito bem, sabe? Para a realidade do estado, para a realidade deles, funciona muito bem, é ótima e tal. Só que o que acontece? Algumas questões sempre me incomodaram, porque eu acredito, isso é uma coisa particular minha, né? Eu não sou dono da verdade em relação a isso, mas eu acredito que uma igreja, ela precisa não se adaptar ao ambiente em que ela está plantada, mas ela precisa ler o ambiente. Sabe, até para ela ser mais incisiva no ensino, incisiva naquilo que vai passar para o povo. E o que eu percebi? Eu percebia que aquela realidade que estava sendo trazida lá de cima era uma realidade que não condizia com o povo e com a linguagem da nossa cidade. Tu me entende? Então nós não conseguimos alcançar muitas pessoas. E aquilo começou a gerar uma indignação, não só minha, né? Inclusive em algumas pessoas que estavam próximas de mim. E eu chegava e falava pro meu pastor. Só que o que acontece? O meu pastor, ele não foi o fundador da igreja, entende?
Então, eu sinto que ele ficava muito com muito medo, às vezes, de fazer alguma coisa, porque existiam pessoas que estavam junto com ele ali, que estavam desde o início Claro. também. Então, eu sentia que ele tinha medo de tomar algumas decisões para não machucar algumas pessoas mais velhas e tal, porque ia tirar aquelas pessoas do conforto delas, entendeu? Então, eu não tive problema nenhum na igreja em que eu estava. Na verdade, o problema ele foi gerado com as circunstâncias gerais e tal. Eu tinha uma empresa e, infelizmente, antes da pandemia ali, e aí potencializou durante a pandemia, eu quebrei financeiramente, eu fali, entendeu? E isso me gerou uma vergonha muito grande. Mas, graças a Deus, o meu pastor ele sempre me bancou. Ele sabia que era uma realidade que não era por ser mau caráter. Claro. Ah, é mal pagador e tal, não quer isso, não. Então ele me bancou ali como líder e tal. Só que é desgastante, cara. Até a nossa mente, assim, fica complicada em relação a isso. Você passa por um deserto desse. Mas, todavia, eu saí de uma empresa. Todas as minhas reservas, finanças, o que dava, eu montei uma escola, cara, de habilidades, que inclusive era um sonho que eu tinha. Porque eu trabalhei 9 anos com vendas, então, tipo assim, pô, 9 anos com vendas, tu tem um know-how, tu Claro. aprende, é muito curso e tal. Então eu criei essa escola de habilidades e tal, e foi muito bom no início. Eu consegui vender uma turma com um ticket alto, sabe, em questão de uma semana. Só que, cara, eu vendi essa turma inteira, todo mundo me pagou, outros cartão e tal. Aí eu peguei esse valor, coloquei na escola, tu pensa nessa estrutura que a gente tem falado aqui e tal, coloquei na escola, montei um negócio top. Uma semana antes de começar as aulas, pandemia. Fecha tudo na escola. Claro. A maioria dos alunos, era uma turma de 20 alunos, a maioria pediu o dinheiro de volta. Aonde que eu tiro o dinheiro se eu tinha investido na Investido. sala? Quem que ia imaginar uma pandemia que fechar tudo? Quando isso aconteceu? Ninguém ia imaginar. Resumindo, aquilo que eu pensava, pô, agora vai ser o up, agora eu vou dar o up na minha. Cara, porque foi umas semanas assim, a minha esposa tá aqui, ela lembra. Quando eu vendi a turma, cara, eu falei, vou ficar rico, cara. Porque se eu tive uma Sim, face. uma semana Cara, um estourou. ticket alto, um ticket de 2.000, entendeu? Pra fazer um curso ali com 10 aulas e tal. Tipo, tudo preparado já, aula, tudo preparado, sala, tudo preparado, pandemia, fecha tudo. E nisso eu ainda estava no antigo ministério e tal. Então aquele foi um tempo muito ruim pra mim porque eu me indignei com tudo. Eu não me indignei com Deus, mas eu me indignei com tudo. Eu sou grato até hoje porque naqueles períodos ali de pandemia, de início de pandemia, meu pastor se solidarizou, ele me deu uma ajuda de curso de 700 e poucos reais por mês, e tal, até pelo fato que eu queria ir embora de Erechim. Eu vim para Passo Fundo, para te ter ideia, um tempo antes e tal. Mas, resumindo a história toda, começou a pandemia, mas eu falei, eu não tenho como voltar. Isso aqui é um plano A da minha vida. Plano A da minha vida e tal. Começou a pandemia, aí começou toda aquela treta do quê? De, pô, a gente vai pra internet, a igreja. A igreja vai pra internet, vamos fazer live e tal. Aí eu e mais alguns, mais um rapaz, começamos a ir atrás de celular, Instagram. E eu Claro. cuidava das redes sociais da minha antiga igreja. Vamos fazer live, vamos fazer live. Colocamos a igreja pra dentro do digital. Porque até aquele momento, quem fazia live, igreja que estava na internet, era do diabo, né? Aí no Quando momento, todo mundo no precisou. momento da pandemia, eu acho que todo mundo teve que correr, né? Misericórdia. Eu acho que tem gente até hoje que está arrependida do que falou. Mas o que aconteceu? Só que nunca teve aquele ponto de partida, sabe, da igreja, de, pô, vamos ser disruptivo, vamos fazer algo diferente aqui. E aquilo me incomodava demais. Aí aconteceu uma situação com um casal de amigo nosso e tal, deles irem visitar uma outra igreja. E quando voltaram de visitar uma outra igreja, numa outra cidade, eles foram afastados. Tipo, aí aquilo me ligou um alerta, tipo assim, pô, que estranho isso, né? A gente é chamado para ser livre. Porque eu sempre fui de comer a Bíblia, sabe? A Bíblia, ela nos chama para uma liberdade. E eles seriam afastados por ter ido visitar uma outra igreja. Beleza, aquilo ali me incomodou. Aí naquilo também, pandemia, escola, aí eu consegui começar a fazer umas turmas e tal, menos quantidade de pessoa.
Aí, resumindo a história toda, chegou um ponto que eu não queria mais saber de crente, velho. Cansei da igreja. Porque eu vi aquela realidade. Eu falei, pô, mas isso aqui parece que nunca muda. Era uma igreja que cresceu muito, mas ela começou a definhar. E parece que todo mundo ali dentro não estava enxergando o que ela estava definhando. Você tá entendendo? Claro. E aquilo me incomodou. Por quê? Porque eu queria fazer algo. Entendeu? É claro que... Mas só que eu não era o pastor da igreja. Isso, e juro pra você, diante do Senhor, cara. Isso que eu tô falando agora, por que eu vou te falar? Porque muita gente achava que eu queria ser pastor da igreja. Irmão, lá eu era o último da fila. Eu nunca tive pretensão de ser pastor lá. Nem de ser pastor, pra ser bem honesto. Eu era líder dos jovens, mas nunca tive essa pretensão. E durante a pandemia, eu tentei puxar a frente de algumas coisas. E uma pessoa que era muito próxima a mim chegou dentro da minha casa e disse que era pra mim dar uma segurada. Porque eu tava me achando. Aquilo pra mim foi como se fosse uma espadada, porque sempre foi genuíno. Uhum. Eu nunca fiz pra querer tirar o lugar de ninguém, nunca fiz, entendeu? Sempre foi genuíno. E aquele dia eu perdi a vontade. Perdi por quê? Porque era uma pessoa que eu estimava muito. Entendeu? Era o líder que eu acabei de falar Claro. pra você. Eu estimava muito, ele falou assim, ó, dá uma segurada, o povo tá achando. Eu falei, poxa, quando ele saiu assim, eu tramei em choro e tal, com a minha esposa e tal. Foi um tempo muito ruim e eu perdi o gosto. Perdi o gosto pela igreja, perdi o gosto pelo cristão, eu perdi o gosto por crente, porque eu vi uma realidade onde que os crentes só queriam mais apontar, cada um preocupado no seu umbigo e tal. Ninguém estava preocupado de ser uma comunidade, uma igreja, uma eclesia. Até porque eu estava estudando há tempo sobre a eclesia de Jesus. Sabe? Inclusive, descobri que não foi Jesus que criou a igreja. Ela já existia, tu sabia disso? Podemos aprender juntos agora. Depois vamos falar. Mas deixa eu terminar de contar a história. Então eu estava estudando isso e tal, e aquilo me incomodou demais, sabe? Então eu meio que abandonei os jovens e tal, deu uma segurada. E sabe quando você está num lugar, mas você não se sente mais pertencente? Sabe, que parece que tu vai só para cumprir um protocolo. Era o que eu tava fazendo ali. Claro. Mas eu nunca desonrei e nunca fui desleal. Nunca fiz complô com ninguém, nunca fui rebelde, sabe? Mas toda a minha indignação eu falava pro meu pastor. Falei, olha, eu tô assim e tal. Até que um dia, cara, eu falei assim, basta, chega e tal, quando são as situações, não vem ao caso, né? Eu falei, cara, não quero mais. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou cuidar da minha empresa, que é o meu sonho. Eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família. Eu não vou mais querer saber de igreja, não quero mais saber de liderar jovem, não quero saber mais de nada. Aí naquele dia, cara, foi um dos dias mais punk assim da minha vida. Eu levantei, nós tínhamos feito os jovens no sábado. Foi um moverzão, cara. Tu sabe o que é um moverzão? Parece que alguma coisa tava soprando, sabe? Foi um mover, cara, com os jovens. Cheguei no culto no domingo, porque tava acontecendo isso. Uma coisa que eu condeno muito, que eu acho que assim, ó, você que tá assistindo e tal, uma rede de jovens, ela não pode ser concorrente do culto de domingo. Nunca. Entendeu? Nunca. Só que isso estava praticamente acontecendo sem nós querermos. Uhum. Existia uma atmosfera no sábado e outra atmosfera no domingo. Então eu cheguei no domingo, cara, poxa, aquela realidade parece que não fluía, para nós não estava fluindo mais. Aí eu conversei com a minha esposa, e a gente falou, vamos sair. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, sabe? Porque foi ali que eu me converti, foi ali que eu me curei de várias coisas, foi ali que eu recebi muitas palavras. E eu sou grato, cara, de verdade, sou grato. Vários homens de Deus ali dentro, entendeu? Homens de Deus, homens íntegros e tal. Mas eu falei pra minha esposa, olha, eu vou sair. E aí tem uma parada muito doida. 3 meses antes de eu sair, isso foi tudo durante a pandemia. Com a escola fechada, teve um conhecido, amigo nosso, profeta, ele foi na escola. Ele veio visitar Erechim, ele foi na escola. E eu levei ele na escola para ele orar pela escola. Pô, eu queria ficar rico, Claro. né? Eu queria crescer, eu queria, né? Aí o abençoado vai na escola
Ele começa a olhar pra Lizzie e olha pra ela e diz assim, você tá cansada, né, minha filha? Ela se dando a chorar, né, meu irmão? Eu falei, pronto, né? Era pra vir orar pela escola, agora vai virar um discipulado. Né? Ela começou a chorar. E eu comecei a ficar brabo, cara. Porque eu queria que ele orasse pela escola. Eu não queria falar de igreja, porque eu já tava cansado, tá ligado? Eu queria falar de igreja nem nada. Aí do nada ele para e diz bem assim, essa escola aqui vai ser uma igreja. Isso aqui tem cara de igreja. Eu falei, mas sai fora. Fiquei sem falar com ele um tempo. Por quê? Porque eu pensava assim, tá ficando me instigando de coisa que nem tá no meu coração. E realmente, Vitor, não tava. Eu nunca queria ser pastor, meu amigo. Eu até sonhava em ser pastor, sabe, para liderar os jovens ali e tal, né? Não pela função. Resumindo para você. Fui lá, tomei a decisão, saí da igreja e fui para casa. Eu falei, meu Deus, e agora? A vida era na igreja. A gente estava todo sábado, todo domingo. O culto de jovens era sábado e domingo. A gente estava durante a semana. Segunda-feira tinha reunião com a liderança. Então a gente estava sempre junto e tal. E agora? Como é que vai ficar a nossa vida? Meio obsoleto e tal. Mas uma realidade que estava machucando aqui dentro. Eu olhava para a realidade das igrejas de Erechim e eu não via uma igreja disruptiva. Pastor, o que tu quer dizer com igreja disruptiva? Uma igreja que quer atingir um público que as tradicionais não atingem. E eu falei, eu não quero ir em nenhuma igreja aqui em Erechim. Mas também não pensava em ir em nenhuma outra cidade. Não conhecia, então, cara, vou ficar em casa, vou ficar me alimentando. Hoje eu tenho um nível de intimidade com Deus que por um tempo eu consigo. Eu sou totalmente contra isso. Mas eu estava tão cego na época, tão indignado. Fez sentido na época. Fez sentido, não queria mais. Só que aí que tá, nem conseguiu fazer sentido. Porque eu fiquei em casa, aí teve um casal, lembra que eu falei antes pra você bem assim, aconteceu uma situação de um casal, Sim, amigo nosso que foi visitar e tal, que era muito amigo nosso. Então, ele ficou sabendo que eu saí da igreja, aí o que ele fez? Ele foi e saiu também. E acabou que os dois saíram no mesmo dia. O que ficou parecendo? Complô. O Rildo saiu, arrumou um motim para tirar eles da igreja, porque eles eram líderes do louvor da igreja. Fez um motim para eles saírem da igreja. E agora eles vão montar outra igreja. Porque agora eles vão montar outra igreja. E naquilo, o irmão desse rapaz e a namorada também saíram da igreja. E eu não queria nem saber de crente, amigão. Você tá entendendo? Aí, beleza, passou os dias e tal. Na quinta-feira da mesma semana, chega ele, a esposa, o irmão dele, a minha mãe, que ela já não estava lá, ela era de lá, mas ela não estava mais lá, estava em outro ministério, a minha mãe e o meu irmão, né, lá em casa, né, amor? E aí a gente começa a conversar e tal, e aí no final eles dizem, no final não, na metade assim, eles dizem bem assim, tá, mas então vamos fazer assim, ó, olha só, tu começa a nos liderar, tu começa a cuidar da gente e tal. Eu falei, vocês estão doido, vocês estão pirado e tal. Não, porque fica difícil assim, a gente não vai congregar, então começa a fazer uma célula e tal. Aí naquilo, Vitor, eles conseguiram nos convencer, né, amor? A gente queria ter um tempo de... Ela disse que eu enrolo demais, tu viu? Percebeu? Tá ótimo, não enrola não, tá ótimo. Eles conseguiram nos convencer e acabou que o quê? Acabou que, vamos fazer uma célula? Vamos. Cara, fizemos aquele primeiro dia, 7 pessoas. Aí na segunda semana, a gente tinha feito na terça-feira, se eu não me engano, ou segunda, nem lembro que dia foi, ou quarta, não lembro que dia era. Na segunda semana tinha 13. Já veio 7, já veio mais 6 pessoas. Na outra semana, tinha 21 pessoas. Aí nessa terceira semana, aí a pastora Pam tá com a gente lá, ela falou assim, ai gente, sabe o que é? É tão ruim não ter um culto do domingo. Vamos fazer no domingo, às 7 horas da noite. Aí todo mundo, vamos. Aí beleza, né? Começou o quê? Não deu outra. Começou um culto. Aí não cabia mais na minha casa, né? Vamos fazer aonde? Na escola, cara. Olha a profecia isso cumprida. Aí fomos fazer o culto na escola.
Aí começamos lá, o culto. Aí tinha 24 pessoas. Na segunda semana tinha 27. A primeira semana era só teclado. Entendeu? Só teclado e tal. Na segunda semana só teclado. Tinha umas 27 pessoas também e tal. Beleza. Na outra semana já tava com a escola cheia. Tinha 30 e poucas pessoas. E aí trouxeram o carrom. Já evoluiu. Evoluiu, teclado e carrom. Só que tem um detalhe, cara. A escola era num prédio embaixo. E era um prédio de moradia. Nossa. No domingo de noite. O carrom não tinha Claro. isolamento acústico, nada, né? Aí fez uma barulheira. Na quarta semana, quando começou o carrom, eu recebi uma mensagem do síndico. Olha só, vou te enviar uma multa hoje ou vocês saem. Beleza, paramos o carrom. E não dá pra fazer esses batuque aí. Aí tu pensa um crente ouvindo o cara falar, não dá pra fazer batuque. Tá me tirando, né? Tá repreendido, irmão. Você é louco, batuque. Resumindo, a gente não tinha mais aonde fazer. Começamos lá no porão de casa, da minha casa. Na mesma semana, a vizinha que morava embaixo da minha casa saiu. E compramos umas cadeiras. Algumas pessoas que estavam ali disseram assim, não, eu vou dizimar do meu salário, vamos comprar essas cadeiras, vamos pagar e tal. Então a igreja, ela já surgiu, mas não era igreja ainda, tá? Claro. A gente só tava fazendo culto e tal, era sem intenção nenhuma. Eu já comecei a preocupar. Eu falei, pronto, agora vamos falar de mim mesmo, cara. No início eu tava bem preocupado, vamos falar de mim. Já tava aquela dúvida, agora... agora, porque não teve intervalo, Claro. entendeu? As coisas começaram a fluir, mas nós não fomos pra internet nem nada. Resumindo, cara, nós fomos pro porão. Era pandemia ainda. A gente comprou 30 cadeiras. Na terceira semana do porão, nós precisávamos fazer 2 cultos, porque lotava um, lotava o outro, e era o tempo de distanciamento, máscara e tal. Então nós começamos a fazer 2 cultos. Aí conhecemos o apóstolo, que hoje é meu pastor, né? Que cuida da minha vida. Ele veio para Erechim, abrimos todo o porão. Aí fizemos um putão lá, daí já tinha umas 60 pessoas, 70, 80. Aí damos uma loucura, alugamos o pavilhão, que vocês conheceram lá, né? O pavilhão. E hoje, agora domingo, a gente faz 4 anos. Glória a Deus. Sabe? Então, hoje já gira na igreja em torno de 500, 600 pessoas. Mas tudo isso, cara, surgiu sem vontade de ser pastor. Até porque se alguém me perguntar, tu quer ser pastor? Eu falei, não, pensa bem, cara. Pensa bem. Pensa bem, cara. Mas, tipo assim, quando Deus sopra, né, cara? É por isso que muitas pessoas não entendem que igreja não se abre, igreja nasce. Nasce. As que abrem, fecha, né? E é exatamente esse processo orgânico em que Deus vai juntando as peças e vai nos expulsando de alguns lugares e fazendo com que as coisas aconteçam em outros. Perfeito. E quando Deus quer fazer, meu amigo, as coisas de fato acontecem, o recurso vem, Exato. sabe? Se Deus promete, Ele manda o recurso, sabe? A forma que nós alugamos o pavilhão que a gente está hoje, meu amigo, não tem lógica, nós não tínhamos valores, nós não tínhamos nada, sabe? E eu sempre conto, né, o cara do pavilhão, quando a gente chegou a olhar, eu não sei, tomado de fé, né, ou de loucura, eu olhei pra ele e falei assim, aqui vai ser a Casa Forte Erechim. E tu que lute com Deus se achar que não. Aí ele olhou pra mim, tava uma galera da igreja já, ele olhou pra mim assim e falou, essa luta é muito injusta. Eu falei, mas daí é contigo. Cara, e tudo que eles pediam pra nós alugarmos o pavilhão, nós não tínhamos. Tu pensa assim, um pavilhão de 7 mil reais de aluguel, tem que dar 4 meses de calção. Irmão, a gente tá num porão, velho. A gente tá saindo de um porão agora. Claro. Mas deu tudo certo, cara. Graças a Deus, Deus foi colocando o chão enquanto a gente dava os passos. E até hoje tem sido assim. Muito legal, muito interessante ver essa sua visão disruptiva de fato. Eu vejo que existe hoje muita confusão de fato sobre religião, religiosidade, espiritualidade. Na tua visão de fato, como que você enxerga tudo isso? Eu vejo... É uma certa moda os pastores dizer que combatem a religiosidade. Mentira. Mas a gente acaba caindo num outro limbo também que não é legal. Então, como que você enxerga tudo isso? Vamos lá. Eu não consigo concordar com a hipergraça. Eu não consigo crer no tradicionalismo cego.
Entendeu? De verdade, quando as pessoas me pedem bem assim, o que é a Casa Forte hoje? Nós somos uma igreja cristã, evangélica, sabe? Mais puxado para Batista e tal. Só que nós vamos com o que a palavra tem nos guiado e caminhamos na luz que nós temos. Sim. E vou ser bem honesto, isso é uma das minhas maiores crises. Eu acho que eu fui chamado para falar um pouco sobre isso. Sabe por quê? Porque esse final de semana, Vitor, eu não sei se você acompanhou, mas teve um show no Brasil demoníaco. Que, querendo ou não, quem entende um pouco de realidade espiritual vai perceber que o quê? Vai perceber que é um show que abre diversos portais demoníacos no Rio de Janeiro ali. E no mesmo período desse show, estava tendo um dos grandes congressos do Brasil. Ok? De uma denominação que eu respeito muito. E o que eu fiz? Pô, eu quero olhar, eu quero assistir, o que tá falando e tal. E eu me assustei, cara. Eu me assustei por quê? Porque eu percebi que 50% das palavras era voltada a uma lacração contra as outras igrejas. Você tá entendendo? Claro. É tipo assim, falando, não, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não, porque aqui, ó, você não sobe de terno, você não... Pô, eu fiquei, cara, tem tanta gente pra ganhar pra Jesus, velho. E as pessoas preocupadas mais em lacrar contra as outras igrejas, contra a visão que as outras igrejas têm, do que necessariamente em pregar a palavra. Aí eu percebi outra questão. Pô, 50% falar de outras igrejas. 30%, amigo, era para falar que a doutrina deles é a correta. Sabe? E isso, vou ser bem honesto pra ti, Vitor, isso me incomoda. Porque eu vejo que a igreja, ela tá passando uma síndrome hoje. Sabe, eu me esqueci o nome da síndrome agora. Eu acho que é Durning Way, uma coisa assim. Que é a síndrome, ela não é doentia, mas na verdade ninguém percebe que tem, né? Aonde que as pessoas, elas acham que a verdade delas é a única verdade que existe. Claro. Que, tipo assim, aquilo que eu vi, aquilo que eu provei, aquilo que eu aprendi é a verdadeira verdade. Sabe, e quando a gente vai para teologia, tem um cara que eu respeito muito, que eu gosto de ouvir ele falar, que é aquele arqueólogo, o Rodrigo Silva. Ele fala assim, olha, a gente pode ser especialista em várias áreas, mas ninguém consegue falar que é especialista em Deus. Sabe por que a gente não é especialista em Deus? Porque o nosso Deus é um Deus de mistério, cara. Entendeu? A realidade que você vive, a experiência que você vive é sua. Então não tem como você olhar e dizer bem assim, pô, eu vou pegar a minha experiência, eu quero que o fulano vive. Tem muita gente com essa síndrome de eu sei, eu sou bom, a minha igreja é correta, a doutrina que nós aprendemos é correta, que elas automaticamente boicotam tudo aquilo que os outros vivem. É como se o que os outros vivessem é um fogo estranho, o que eu vivo é o real fogo de Deus. Cara, isso é uma mentira. Porque o nosso Deus, ele é mistério. Sabe, irmãos? Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Malhar o menino agora. Como é que é o nome dele lá? É o gurizão lá, o profeta Mirim lá. Miguel, né? Miguel. Sabe, malhar o menino. Irmãos, em vez da igreja proteger esse guri, que é um guri, cara, é 15 anos. Lá fora, o mundo não tava malhando ele. Mas quem tava aqui, ó, nos comentários no guri? A igreja. Por quê? Porque todo mundo tem a sua verdade. E todo mundo quer defender a sua verdade. E a teologia, como diz o Rodrigo Silva, é a única área que ninguém é especialista, meu amigo. Não tem como você ser especialista. Tu vai até para a Bíblia e você percebe que Paulo e Pedro tiveram um atrito. Você entendeu? Claro. Então, tipo assim, ou eu respeito, sabe, aquilo que eu... Por exemplo, Hilde, eu olho para algumas realidades dentro das igrejas e digo assim, eu não faria. Mas eles possivelmente têm algum propósito para fazer. Você está entendendo? Claro. Então, quando a gente vai para Filipenses capítulo 1, se eu não me engano, é o versículo do 15 ao 18, ali algumas pessoas chegam para Paulo na prisão e falam, olha, estão pregando Jesus lá e tal, de uma forma assim, assim. Paulo diz, olha, se é por motivo de egoísmo, se é por ganância, eu não sei, se é para me afetar porque eu estou preso aqui dentro, não importa. O que importa é que Cristo seja pregado. Sabe, o que as pessoas não estão entendendo hoje é isso, porque o ego está tão grande no coração de alguns pastores, porque eles não estão preocupados que o reino avance, eles estão preocupados que a igreja deles cresça. Se a minha igreja crescer, tá ótimo.
Mas se a igreja do meu irmão lá crescer, misericórdia. Por que tem tanta guerra entre pastores assim na mesma cidade e tal? Por causa disso. Porque as pessoas querem que a igreja deles cresça, porque a minha é boa. Cara, crente nunca deveria ter sido concorrente, mas hoje é. Uhum. Aí, por que eu falei desse congresso, né, que teve? Cara, em vez de malhar o inferno que tava vindo, estão malhando as igrejas, cara. Sabe quanto tempo houve a treta da igreja de parede preta? Uhum. Irmão, o que adianta a parede ser branca e o coração ser preto? Ser podre. É o que Jesus chamava, né? Olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora parece lindo, com um calzinho bonitinho, mas por dentro carrega a morte. Sabe, tem um monte de gente hoje dentro das igrejas de parede preta que às vezes, irmão, tu olha pra ele assim, tu diz assim, meu Deus, ele não usa terno, ele tem tatuagem, entendeu? É o cara que, tipo assim, pô, ele teve um tempo do mundo, mas o cara hoje tá fluindo o Espírito Santo. Então, quando você me pergunta assim, pastor, o que tu acha assim, das galera que combate a religiosidade? Eu acho que é uma cegueira, cara. As pessoas, elas caminham um pouco com Deus e o próprio diabo coloca uma cortina de fumaça na vida delas. Para quê? Para que a distração daquilo que ela acha que é, sabe, faça com que as pessoas todas em volta pareçam erradas. Uhum. E que ela tá certa. Eu preguei, inclusive, nesse domingo na igreja, eu falei algo, olha, o hipócrita, ele aponta o dedo para o outro para que todo mundo olhe para o outro, para a falha do outro, e não olhe para dele. É ou não é uma realidade que hoje a gente vive em questão de igreja? Eu falo pro povo da casa, a gente não é tão bom assim, calma lá. Nós não somos bons. Vai ter áreas que daqui a pouco Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, vocês estão errando. Claro. Por isso que cada um anda na luz que tem, né? A gente precisa ter intimidade, buscar a presença do Espírito Santo. E quando a gente busca a presença do Espírito Santo, ele nos dá sabedoria e discernimento para ser uma resposta no ambiente em que a gente vive. Que é o que eu creio que nós estamos sendo hoje para a nossa cidade, para um público, né? Amém, glória a Deus. Que visão diferente você nos traz e com certeza tem muito a ver com o momento do mundo que nós estamos vivendo, de fato. Pastor, você nos trouxe relatos da sua vida, principalmente no tempo de transição, que você se revoltou com tudo, menos com Deus, de certa forma. Mas, pastor, centenas, talvez milhares de pessoas que estão nos vendo hoje estão passando por um mesmo momento. Um momento de desafios, de silêncio, muitas vezes. E como que elas podem enfrentar esses momentos de silêncio e desafios? Primeiro ponto, não andar sozinha. Porque a maior mentira de Satanás é falar bem assim, pô, já que tá errado aqui, eu vou andar sozinho. Uhum. Sabe, nós não fomos chamados para andar sozinhos, nós fomos chamados para nos relacionar. Então, pastor, quando você falou assim que ia ficar em casa, infantilidade. Hoje, se eu posso ensinar, eu digo assim, não ande sozinho. Por quê? Quando nós começamos a caminhar com Deus, é muito normal, é muito comum que vai vir algumas guerras novas. Claro. É ou não é? Sabe, isso é natural, guerras que você não tinha antes, porque principalmente quando a gente fala, né? Exige renúncia. Uhum. Então, quando exige renúncia, você entra em novas guerras. Né? Então, existe hoje uma geração que ela não tem se permitido ser apacentada. Por quê? Porque é uma geração que deu ouvido para vozes estranhas. Sabe? Hoje, eu vou ser bem honesto, quando eu não era pastor, não cuidava de igreja, eu tinha uma visão de pastor. Uhum. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Hoje eu até entendo por que os meus antigos pastores tomavam algumas posturas. Você me entende por quê? Porque hoje a gente tem vivido um tempo onde que as pessoas elas não conseguem mais reconhecer a voz de um pastor. Então, naturalmente, ela se sente sozinha. Ela se sente naquele silêncio, parece que Deus não está falando. E eu vou te falar, irmão, Deus usa pessoas. Se eu falar para você bem assim, Hilde, vamos lá. Eu sempre falo assim, eu sou de verdade, tá? Eu não preciso ficar dizendo, porque eu tive uma experiência, porque daí eu subi no monte, eu fechei o olho e Deus falou. Não, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se eu falar pra ti que em todo esse período de conversão, eu ouvi a voz de Deus assim, sabe aquele negócio assim, Deus falando nítido e tal, uma vez, você tá entendendo? Vai. O restante, irmão, é abrir a Bíblia. Ou Deus usar alguém. Sim. Você tá entendendo? Claro. Deus usa pessoas. A gente vive hoje uma
paranoia gospel. Que é o quê? As pessoas, elas criam uma ideia de como Deus vai fazer, de como Deus vai falar e de como Deus vai agir. Aham. É ou não é assim? Claro, com certeza. E aí o que acontece? Quando Deus frustra as expectativas da pessoa, aí ela começa a entrar em silêncio, ela começa a se afastar. Hoje o índice de pessoas desigrejadas é quase igual os que estão na igreja. É muita gente. Por quê? O que tu acha que por quê? Porque essas pessoas acharam que elas tinham a resposta. Que a igreja está errada, que os pastores estão errados, todo mundo está errado. Então é melhor ficar sozinho aqui porque eu sou bom. Eu tenho a resposta. E quando a gente precisa entender Bíblia, a gente precisa entender, a gente não é tão bom assim. Você está entendendo? Claro. Então a gente tem uma crise hoje de pessoas que não são apacentadas, não querem ser apacentadas e que precisam ser apacentadas. Precisam ser discipuladas por alguém. E eu vou te falar, irmão, falando para você que está nos ouvindo agora, te dar uma má notícia, talvez você não esperava isso. Mas o teu pastor tem falha e muita falha. Alguns até, eu vou falar, agora a gente falando de religiosidade, alguns até querem disfarçar. Aparentam ser o santo, o bom, o cara, entendeu? Mas todo mundo tem falha, todo mundo tem aquele lado sombrio, obscuro, sabe? Aquele pensamento que Satanás tenta colocar na mente, todo mundo tem, cara. O cara fala pra mim assim, não, mas eu tenho uma vida muito com Deus, assim. É esse o cara que mais tem. Por quê? Porque a gente é atacado, cara, dia e noite. Então, enquanto essas pessoas que você me perguntou tiver expectativa no homem, elas não vão ser igreja, porque não existe igreja fora da igreja, tá? Esse papo dos desigrejados aí de porque eu vou ser igreja na minha casa. Mentira, irmão. A igreja se reúne, ela congrega. E isso não foi nem Jesus que falou. A ideia original de eclesia é uma reunião onde que todos se juntam. Entendeu? Inclusive eu tenho um seminário sobre eclesia, que eu falo específico da igreja antes da igreja. Sabe, a igreja antes de Jesus e tal, que ela surgiu lá na Grécia e tal, todo o conceito. Então, a igreja de eclesia é reunir. Então, essa galera que diz assim, você é igreja sem ir, não existe, amigo. Por isso que a Bíblia fala, né, que o irmão que é como ferro com outro irmão, né? Um afia o outro. Então, a gente tem que estar junto. Muito bom, sem dúvida. Eu falo pra caramba, né? Você percebeu. Mas a ideia do podcast é a gente ouvir de fato. Mas, pastor, tem sim um lado da moeda que tem muitas pessoas que não querem ser pastoreadas, não entendem a submissão bíblica, o princípio da honra, todo esse lado. E também tem pessoas que de fato estão feridas, machucadas, e aquele que é ferido, ele fere e ele tem trauma de que alguém o fira novamente. Na tua visão agora, como nós do lado de cá podemos ser não mais receptivos, mas como nós podemos ter como igreja um olhar mais atento a essas pessoas que hoje vêm feridas, que entendem sim que elas têm que ser igreja, que elas têm que ser pastoreadas, mas elas estão tão, de certa forma, egoístas, cuidando tanto delas mesmas, que elas não estão mais preocupadas com isso. Na verdade, amigo, não é nem tanto em nós, né? Vai ter que surgir dela uma vontade de se abrir novamente. Porque se ficarmos com essa... É como se a gente tivesse uma lava na mão, né? A gente pegar e dizer assim, não, me joga pra cá que eu vou pegar e vou... Se a gente ficar com isso na mão, meu amigo, a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer pra ficar preocupado em tentar suprir uma lacuna que às vezes nós nunca vamos conseguir suprir. As pessoas, elas vão precisar decidir, dizer assim, pô, eu vou me dar a oportunidade. Por exemplo, isso não é só na igreja. Pessoas, existe um nível, uma quantidade muito grande de pessoas que têm um casamento, se separam e não querem mais casar. Entendeu? Porque eu me machuquei e tal. Então a gente precisa entender que nem todo mundo é igual, nem toda igreja é igual. Toda igreja tem problema, toda igreja tem defeito. Enquanto a pessoa ficar na expectativa de achar o lugar perfeito, lamento, irmão, o cara vai continuar fora. Entendeu? Dentro da minha igreja eu queria que fosse perfeito, amigo, mas tem gente fofoqueira. Acredita nisso?
Novidade. Dentro da igreja eu gostaria de ser perfeito, mas tem gente invejosa, cara. Tu acredita nisso, cara? Não tem como acreditar, né? Eu queria tanto que fosse bom, que todo mundo se ajudasse, em que um olhasse pro outro e a pessoa diz: irmão, que bênção que você tá crescendo, que bênção que você trocou de carro. Mas o que que acontece? É gente, cara, e gente vai olhar pro outro e vai dizer assim: tá roubando de quem? Você tá entendendo? Claro. Então vai partir da pessoa, Vitor. A pessoa ela precisa se dar essa oportunidade. Volta a falar igual um casamento, entendeu? Ou melhor, igual um restaurante. Tu vai lá, come uma comida, a comida é ruim. Tu para de comer? Não vou mais comer porque eu comi uma comida ruim aqui agora. Não é assim, tu Claro. parte para o outro, entendeu? Sim. Então o que a gente precisa entender como igreja é isso. E a cura, irmão, ela vem no caminho. Eu sempre vejo vários movimentos, sabe, Vitor? Vários movimentos de tipo assim, pô, a gente vai para um seminário de cura e libertação. Cara, pode até ser um seminário que vai dar um gás ali, tirar aquele. Mas a cura é no caminho, a libertação é no caminho, a mudança de vida é no caminho, sabe? Encontrar o propósito é no caminho. Claro. E só encontra essas respostas quem decide caminhar. É como se eu pegasse e viesse de Erechim a Passo Fundo de noite. Irmãos, se o meu farol, ele vai a um espaço, sei lá, 30, 40, 50 metros de distância. Para mim ver o que está além desses 30 metros, eu preciso ligar o carro e andar. E Deus, ele é igual o carro de noite, né? Ele não te mostra o caminho inteiro. Claro. É igual Abraão, né? Eu acho que Deus age com o crente igual ele agiu com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Mas calma, irmão. Abraão começou a caminhar e ele viu que conforme ele caminhava, ele via a terra. A vida do cristão é igual. E para essas pessoas aí, elas precisam se dar oportunidade. Elas precisam ouvir a voz de Deus e ir. Sabe, para quem tá afastado hoje, cara, o que que tu diz para quem tá afastado? Procure uma igreja e congregue. Não sustenta, cara. Internet, evangelho de internet não sustenta, cara. Nós precisamos ter tato, a gente precisa tá junto com a igreja, sabe? Sentir a atmosfera da igreja. Eu não falo nem presença, tá? Porque presença tu sente no teu secreto. Mas sabe, de você estar se fortalecendo com o teu irmão. Eu acredito que as pessoas elas precisam deixar o orgulho de lado, não generalizar, porque o diabo ele usa essa cortina de fumaça, né? Ele quer generalizar a igreja. Hoje, se você for ouvir, todo pastor é ladrão, todo pastor é isso e tal. As pessoas precisam entender que tem muita igreja saudável. Muita igreja saudável. Muito lugar assim, ó, que é ambiente que vai liberar propósito e vida sobre elas. Claro. Sabe, eu aconselharia para cada pessoa assim que ela pudesse sentar, se a gente pudesse dizer assim, pô, se eu tivesse 10 minutos com você, eu falaria, seja intenso, cara. Busque ser intenso, porque passa muito rápido a vida, cara. Claro. A gente perde muitos detalhes da vida com coisa pouca, sabe? A gente gasta tempo com coisa que não serve pra nada, sabe? O rolar o feed mesmo é uma coisa. Então eu digo para as pessoas, cara, estude, leia a Bíblia, vai atrás, cara. Entenda, porque talvez, entenda algo, Vitor. Talvez Deus vai te entregar algo que Deus não vai entregar para ninguém, cara. Para você utilizar no território em que Ele te plantou. Sabe, tem coisas que hoje, graças a Deus, Deus nos usa para pregar na nossa cidade, cara, que é específico. Você me entende? Então, assim, mergulhe, seja intenso, sabe? Busque a presença. E quando eu falo buscar a presença, sabe, não precisa entrar em noia gospel. Sabe, mas é ser apaixonado por Jesus, olhar para ele e dizer assim, olha, tu és o meu tudo, tu estás em primeiro lugar na minha vida, eu quero viver para o Senhor. E eu vou te falar, nem todo propósito está relacionado à igreja, interna. Claro. Mas tem muita gente que é igreja fora. Eu sempre falo, irmão, vai ter o tempo que dentro da Casa Forte, Erechim, vai ter juiz, vai ter o juiz justo. Sabe aquele cara que é justo? Vão ter bons advogados, pessoas justas, bons médicos e tal. E Deus vai usar cada pessoa no seu propósito. Entendeu? Então, mas que a gente consiga viver e consiga ver uma geração intensa na presença do Senhor, intensa naquilo que vai fazer para Ele e cumpra princípios. É uma frase que eu falo. Cara, se
a gente falou antes, né? O que tu acha daqueles que deixam muito largado, aqueles muito tradicional? Cada letra da Bíblia tem propósito. Toda, Vitor. Toda letra da Bíblia tem propósito. Tá? Então Deus não nos deixou o Antigo Testamento. Deus não nos deixou o Antigo Testamento para bonito. Sabe? Deus não nos deixou o Antigo Testamento para bonito. Eu estava com um amigo meu agora há pouco. Eu falei, cara, para a igreja avançar, para as pessoas avançar, elas precisam entender o poder de princípios cumpridos. Sabe? A gente tem vivido hoje um evangelho de tudo a lá vão ter, claro. Sabe? Qualquer coisa serve, qualquer coisa. Não serve, amigo. Deus nos instruiu na palavra dele, preceitos, sabe? Princípios que nós precisamos andar alinhado. Hoje a gente vive uma geração de pastores com medo de falar de princípio dentro das igrejas, porque o povo vai embora. Irmão, quem tem que ficar, vai ficar. O dia que nós entendermos bem assim, ó, que a igreja não é minha, você não fica mais preocupado em obedecer aquilo que Deus está te ensinando e te instruindo a fazer. Sabe, eu prego alguns princípios na casa. Eu estava falando com um amigo meu agora há pouco. Sabe, eu falei assim, eu não tenho receio de pregar princípio. Por quê? Porque eu vejo que todos aqueles que têm andado alinhados com o Senhor, eles têm vivido as promessas dele. Sabe, mas hoje a gente fica com medo. Por quê? Claro. Porque no evangelho de lacração e de indignação, que a gente acabou de falar agora há pouco, tudo dói, tudo machuca. E, na verdade, ô Vitor, a Bíblia, ela vai nos machucar. Ela vai machucar o nosso ego. Tem uma frase que nós ouvimos hoje, eu até esqueci, a gente anotou, né, amor? Mas, na verdade, se nós não queimar o nosso ego no altar, a nossa oferta não é aceita. Sabe, a gente precisa abrir mão dos nossos conceitos para viver o conceito de Cristo. Então, se eu for dar esse conselho, renuncie. Para viver aquilo que Cristo tem te chamado, para viver o propósito de Cristo na tua vida, seja fiel ao Senhor. E quando eu falo ser fiel, irmão, porque eu não tenho medo disso, de falar, porque tá pregando sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre vida. Quando alguém é fiel ao Senhor, ela está entregando um pedaço da vida dela na presença do Senhor, para que o reino dele avance. Então, eu de verdade, como eu ia te falar, né, falar um pouquinho de igreja, só pra gente encerrar daqui a pouco, né, eu não sei quanto tempo, eu hoje sou apaixonado pela Igreja de Jesus. Sabe, quando a gente iniciou o projeto Casa Forte, uma das primeiras coisas que eu fiz foi um seminário. Deus me deu um seminário, entregou, e o nome do seminário é Eclesia, entendeu? Cara, foi uma doideira, porque eu passei muitos anos estudando sobre. E quando chegou o tempo de começarmos a Casa Forte, Deus me deu algumas revelações assim muito punk. Revelação não, coisas históricas, que daí nós começamos a entender alguns porquês da igreja. Se eu te falar, Vitor, que hoje 95%, isso não é um dado que eu imagine, né? Misericórdia. Mas 95% do cristão não sabe por que é crente, não sabe por que vai na igreja. As pessoas não imaginam o que é essa igreja. Por quê? Porque elas não sabem nem onde que a igreja surgiu. Vou te fazer uma pergunta. Eu te fiz essa pergunta antes, né? Tu acha que a igreja, ela surgiu quando Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja? Tu acha que foi ali que ela surgiu? A resposta você já me deu, mas agora vamos entender o porquê dessa resposta. Eu já te respondi antes, né? Mas a maioria das pessoas acham que igreja surgiu com aquela fala de Jesus. Claro. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Mas a igreja já existia. Já existia uma eclesia. E eclesia significa chamados para fora. Aí quando a gente vai entender algumas... Eu não tenho como resumir um seminário aqui, né? Mas, tipo assim, pra... Uma pincelada. Uma pincelada. Quando a gente vai estudar o termo eclesia e vamos estudar onde ela surgiu, nós vamos perceber que ela surgiu na Grécia, no tempo dos grandes pensadores. E igreja, eclesia, é uma estratégia de ganho de território. Por isso que quando Jesus vem, a primeira palavra que ele fala é arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus, para ele avançar na terra, ele precisa ganhar território. Claro. E quando Jesus ele quer implantar
uma ideia na cabeça dos discípulos, o que era mais fácil? Implantar uma ideia nova que nunca eles tinham ouvido ou implantar uma ideia que eles já viam funcionar? Então, quando Jesus, ele olha... Eu tô todo arrepiado. É forte o mistério. Quando Jesus olha para os discípulos e ele olha para Pedro no momento da revelação dele ser o Cristo, ele olha e diz: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não fala, eu edificarei a igreja, eu edificarei a eclesia. Ele fala, a minha. Ou seja, quando ele fala, eu vou edificar a minha igreja, é porque automaticamente, na cabeça dos discípulos, eles já conheciam outra. Boa. E automaticamente, eles já sabiam como que uma eclesia funcionava. Então a Grécia, vamos lá, vamos voltar no início. A Grécia, para ela conquistar território, não usava poderio bélico. A Grécia usava cultura. Você sabia disso? Por isso que o romano, quando eles vão tentar conquistar a Grécia, eles não conseguem. Por quê? Porque a cultura grega estava muito forte, intrínseca no coração do povo. Agora, quando Grécia queria conquistar outros territórios, o que eles utilizavam? Uma estratégia chamada eclesia. E a eclesia da Grécia, ela era escolhida. Não é qualquer um que entrava. Por isso que Jesus olha para mim, para você e diz assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Ou seja, pessoas escolhidas eram chamadas para uma assembleia e dentro dessa assembleia elas fortaleciam a cultura grega. Então ficava claro a cultura dela, da grega. O que a gente aprende dentro da igreja hoje? A fortalecer a cultura do reino. Entendeu? E quando essas pessoas ficavam expert na cultura, elas eram o quê? Enviadas. Sabe qual é o nome desses caras? Apóstolos. Opa! Então a gente entende que já existia apóstolo antes dos apóstolos de Jesus? Sim. Esses enviados eram apóstolos. Aí o que acontece? Acontece que a Grécia entendia uma visão. Que para conquistar um território e estender a cultura naquele território, precisava cerca de 70 pessoas. Tá fazendo sentido para você? Quando Jesus enviou 70... Faz a conta. Entendeu? Então, o que acontece? Roma também fazia isso. Porque Roma aprendeu o que é a eclesia. Entendeu? Roma entendeu o que é a eclesia. Só que todo esse povo entendeu. Quem não entende hoje é os crentes de hoje em dia. Por quê? Porque muitas vezes não tem acesso a essa informação. Que são coisas tão básicas, tão simples, sabe? Só que a gente às vezes está tão preocupado com outras coisas que as pessoas não entendem o que é ser igreja. Sim. Irmão, ser igreja é receber e transbordar. Receber e transbordar. Eu treino a cultura aqui dentro e eu avanço em território lá fora. Igreja que não avança está sem propósito. Não existe... entenda uma coisa, vou falar para você. Igreja que não cresce está sem propósito. Porque a igreja foi chamada para crescer. E eu estou falando algo para você não com orgulho nem nada. Mas a gente está fazendo 4 anos agora, domingo. Nós nunca ficamos um culto sem visitante. Sem visitante, sem pessoas virem, sem pessoas se consolidar. Por quê? Porque nós entendemos isso. E o povo que caminha perto hoje sabe que o dia que a gente começar a paralisar, a definhar, a gente tem perdido o propósito. Porque o propósito da igreja é conquistar território. Sabe? Mas enfim, isso aí a gente pode fazer um outro podcast. Vamos ter que agendar um podcast só sobre o que é ser igreja, o que é igreja. E na verdade, como você mesmo nos disse, parece algo tão simples, mas é simples quando está bem fundamentado e bem casado as informações. Perfeito. E aí parece... Nossa, é tão simples, mas é tão poderoso ao mesmo tempo. Na verdade, o chamado de Deus para a igreja é implantar cultura, cara. E cultura dos céus, não é cultura de doutrina, de dogma, de tal. Não é o quanto que o teu cabelo é grande ou não, o quanto que... Não, é um caráter de Cristo, irmão. E o caráter de Cristo vai ter na Assembleia, vai ter na Quadrangular, vai ter na Igreja de Parede Preta, vai ter na Church, vai ter em todas. Por quê? Porque isso é questão de pessoal. Porque se tu for olhar para a Bíblia, a carta de João no Apocalipse é para 7 igrejas, cara. E as 7 cartas é diferente. Ou seja, o próprio Deus respeita
diferenças. Mas os crentes hoje não respeitam. O próprio Deus faz questão de enviar 7 cartas. Através de João ali no Apocalipse. Mas hoje os crentes acham que o certo é como se fosse a igreja de Laodiceia e dissesse bem assim: nós recebemos essa carta aqui. O certo é isso, hein? Para a igreja de Filadélfia. Vocês estão errados, vocês estão lendo uma Bíblia estranha. O que vocês vivem aí é fogo estranho. Você está entendendo? Claro. É o que a gente vive hoje. É o que a gente Claro. vive hoje. O que é certo é o que eu recebi. E é aquilo que eu acredito. Mas, na verdade, irmão, Deus usa a sua multiforme sabedoria para edificar o corpo dele. Glória a Deus. Que mensagem e que aula estamos tendo hoje. Pastor, o assunto está muito bom. Eu sei o quanto o teu tempo é precioso. Então, eu quero, de fato, agradecer Amém. cada princípio que você nos trouxe, cada ensinamento. Sem dúvida, cada um que está nos assistindo hoje está saindo um pouco melhor. Amém. E de pouquinho em pouquinho a gente consegue crescer e viver a vida que Deus tem para nós. Glória a Deus. Eu vou te dar agora um espaço para que você deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo, talvez está distante de Deus. A mensagem que Deus colocar no teu coração. Amém. Não, então, para encerrar, se eu posso fazer uma mensagem, é muito parecido com o que eu falei antes, né? Busque a Deus, seja intenso. Sabe, eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa entender hoje é que a gente precisa abrir mão dos nossos saberes, porque o nosso Deus, ele se revela na nossa humildade, não na nossa arrogância. Sabe, então, se você quer viver algo sobrenatural de Deus, sabe, deixa de fato Jesus entrar, fazer morada e trocar as coisas de lugar. Amém. Porque uma grande dificuldade que a gente vive hoje é uma geração que quer Jesus, mas não quer que Jesus toque em nada. Sabe, deixe Jesus tocar na tua vida, deixe Jesus botar as coisas no lugar, deixe Jesus te guiar para os teus relacionamentos, para as mesas que você tem que sentar. Sabe que isso é muito importante, porque as mesas que você senta te definem muito, define o teu futuro, define para onde você vai. E não deixe de congregar. Importante. Não deixe de congregar. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, mas você vai encontrar um Deus perfeito. Desde que você permita que ele seja esse elo que te liga nesse ministério. E busquem sempre a presença do Senhor sem abrir mão de princípios. Não abra mão de princípios, cara. Eu falo para as pessoas, não abra mão de princípios. Se princípios não precisasse cumprir, não estava na Bíblia. Né? É verdade. É isso aí, Deus abençoe vocês. Amém. E pastor, quem quiser te acompanhar mais de perto, conhecer um pouquinho mais da igreja, onde é que encontram vocês? Olha, lá no Instagram é Rio de Gabriel com 2 L e com Y no final. RI, eles vão colocar? Né? Vamos colocar, Então vamos coloca colocar. lá, Rio de Gabriel no Instagram. Ou seguir a igreja também, né? Ou os dois, né? Na Os verdade, dois, segue os dois, pô. Igreja Casa Forte Erechim, tá? Vocês vão ser muito edificados, em nome de Jesus. Muito bom, segue lá então o pastorzão. E também estamos com a presença da primeira dama aqui, ela não quis aparecer hoje, mas no próximo... Gata maravilhosa. Ai, a coisa apertou agora. Mas você que está nos assistindo, obrigado pela tua audiência. Entra lá agora no Instagram e segue o pastor Rio de Gabriel e a igreja Casa Forte. Erechim, Casa Forte Erechim. E também não esquece de se inscrever no nosso canal e lá no nosso Instagram, @PodeCrescerPodcast, porque toda semana tem conteúdo de qualidade, mas principalmente pessoas de qualidade para um bate-papo muito especial. Então, um beijo no teu coração e até o nosso próximo episódio. Amém.